sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um TV Sintese. No programa de hoje, você vai ver uma entrevista com a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, que, entre outros assuntos, vai fazer um balanço do ano de 2019 e falar das suas expectativas para o ano de 2020. Vai ficar muito bem informado com o nosso quadro O Direito é Seu e vai saber como será o processo da prova final promovida pelo Sintese e que terá o resultado divulgado no próximo dia 27 de dezembro. Fique com a gente. O programa da verdadeira educação sergipana está no ar. Bem, conforme anunciamos na escalada do programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber em nosso programa a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz. Boa tarde, Ivonete, tudo bem? Boa tarde, Aline, tudo bem? Olha, hoje a nossa proposta é fazer uma retrospectiva do que foi 2019, né? Não vai dar para falar de tudo, porque senão a gente precisaria aí de uns 10 programas, talvez, para dar conta. E a gente queria saber também quais as perspectivas em relação a 2020. Pode ser assim? Pode ser. Bom, então vamos começar falando sobre a sua reeleição para presidenta do Sintese, né? A chapa Nossa Vida é Lutar recebeu mais de 95% dos votos. E eu acho que é quase uma aclamação, né? O resultado surpreendeu você? Veja, Aline, esse é um dos pontos que marca, de fato, o início desse ano. As eleições do Sintese ocorrem em maio. Então, a gente inicia o ano já desde fevereiro, março, nesse processo de organização. O resultado das eleições nos deixa muito felizes, primeiro porque demonstra a credibilidade do que os professores têm em relação ao grupo que apresentou-se para continuar dirigindo o Sintese. Mas além de estarmos felizes e além de ficarmos extremamente gratos aos professores e professoras que, em mais de 95% dos votantes, atribuíram o voto a essa chapa, isso nos deixa também com uma responsabilidade muito grande. Porque se você tem um grupo tão grande de professores que atribuem o voto, é porque acreditam no trabalho. Sim. E que se acreditam, você tem que retribuir a altura da crença de que você passa a ter. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande. E foi nesse sentido que nós focamos a nossa luta, a nossa vida, as nossas ações, as pautas do Sintese nesse primeiro ano dessa gestão. Foi fazendo com que o nome do Sintese, a força, a organicidade, a luta por direito, por condições de trabalho, por educação de qualidade, continue sendo o marco desse sindicato. Então, muito feliz, mas também trazendo muita responsabilidade, não só para mim, mas para todo o grupo que foi eleito. Bom, outra coisa, Ivonete, que sacudiu o cenário do magistério foi a vitória das aposentadas, né, que agora deveriam receber o salário dentro do mês. Eu acredito que vocês consideram essa vitória justa e queria saber também se está sendo cumprida essa decisão. Então, essa é uma questão que para nós, primeiro, importante, porque foi uma decisão do STF, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo do Estado leva para o Supremo uma decisão de algo que é um direito, pagar salário dentro do mês. O Supremo Tribunal Federal decidiu porque é lei, tem que ser pago. Qual é o grande problema? Mesmo diante de uma decisão judicial, o governo Belivaldo Chagas continua mantendo o mesmo modelo de massacre. E mesmo diante de uma decisão judicial, o governo continua pagando o salário dos aposentados com atraso. Por exemplo, esse mês de dezembro, os salários foram pagos no dia 12 de dezembro, quando deveria ter sido pago dentro do mês de novembro. Então, consideramos extremamente importante, porque assim, a justiça fez valer o direito. O governo Belivaldo é que é expert em descumprir decisões, descumprir a legislação e descumprir, inclusive, decisão judicial. É uma pena. É uma pena que o governo Belivaldo Chagas opte por massacrar trabalhadores e trabalhadoras e continue massacrando essas trabalhadoras que são as aposentadas, e eu quero trabalhar no feminino porque são em grande maioria mulheres aposentadas que continuam sendo massacradas. E aproveitar também um desses últimos programas do ano para, mais uma vez, dizer da nossa gratidão.
porque são guerreiras. Nada as abala, nada as fazem desistir, nem desanimar. Elas estão sempre presentes na luta, seja em defesa dos direitos dela, seja em defesa dos direitos do magistério, numa ação de solidariedade. A gente não poderia deixar de fora dessa retrospectiva o filme Abraço, né? Foi uma grande empreitada e o resultado foi maravilhoso, não foi? Isso, assim, eu a cada dia que passa tenho mais clareza do propósito inicial do Abraço, Aline. O Abraço foi construído naquele momento, quando nós pensávamos nele, em ser um instrumento em que a categoria se visse, se encontrasse, se percebesse, enquanto trabalhadoras e trabalhadores que precisam estar lutando para garantir os seus direitos. O filme Abraço retrata isso. E aí nós tivemos, durante esse ano 2019, um dos momentos em que ele fica entre os filmes que participou do Festival de Cinema de Pernambuco. E lá no Festival de Cinema de Pernambuco, o filme Abraço foi escolhido como o melhor filme pelo júri popular. Para nós, o filme Abraço ser escolhido como o melhor filme pelo júri popular, ele atende à expectativa, porque ele não foi feito para outras pessoas a não ser para o povo. Para que o povo se identifique nele, para que as pessoas se vejam nele, para que o filme seja um momento em que os trabalhadores e trabalhadoras digam: nós somos sujeitos. E como sujeitos nós podemos construir isso que essas professoras e professores constroem no Sintese. Um segundo momento espetacular, ao meu ver, sobre o que se pretendia o filme Abraço, foi agora em novembro, quando ele foi apresentado durante nosso congresso. Outro momento assim espetacular desse ano. Foi a realização do nosso 17º congresso, com a participação de mais de 1.800 professores, de 3 dias de muitos debates e de muitas lutas. E no primeiro dia do congresso, o Abraço foi apresentado. E mais de 1.800 professores se deram as mãos e cantaram o hino do filme. Que precisamos ir embora, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foi espetacular. Ali ficou marcado também que ele representa isso, a organização, a mobilização e a participação. Então, assim, muito bom. 2019 foi um ano de muita luta, né, Ivonete, em defesa dos direitos do magistério. Tivemos que lutar contra a crise fake de Belivaldo, né, inventada para não reajustar o piso dos professores e professoras, mas essa luta vai continuar, não é isso? Isso. Assim, esse foi um ano que nós iniciamos esse ano também, no primeiro ano do governo Belivaldo. Ele se elege a partir de um discurso de que estaria vindo para resolver os problemas e assume dizendo que a prioridade dele seria a educação. Nós estamos encerrando o ano e o governador tem mostrado que a prioridade dele tem sido sim a educação, mas não para resolver, para destruir, para continuar o processo de destruição. O governo mantém o mesmo discurso de uma crise que afeta diretamente a educação, na negação do direito, negando o reajuste do piso do magistério, negando as condições de trabalho, ou seja, mantendo a mesma política. Então, foi um ano de muito enfrentamento em relação ao governo do Estado, denunciando, inclusive, que o governo não pode continuar utilizando-se de um discurso de crise para negar direito. Mas quero acrescentar aqui, Aline, que o ano 2019 foi um ano de muita luta também nos municípios. Travamos grandes batalhas em vários municípios que os prefeitos, e as prefeitas, seguindo o modelo do governo do Estado, atrasam salário, não reajustaram piso. Professores como os professores de Pirambu, que passaram 2 meses seguidos sem salário. E foi travada uma luta muito intensa. E vários outros municípios que os professores sofreram a falta do salário. Então, um ano de muita luta, não só na rede estadual em relação ao governo Belivaldo, mas também em todos os municípios onde os gestores mantiveram a mesma política de massacre. Então, a luta, de fato, continua. Bom, vamos falar agora da reforma da Previdência do Estado, que, pelo visto, está tirando o sono dos funcionários públicos de Sergipe, né, Ivonete? O que o Sintese pretende fazer contra mais essa bolsonarice de Belivaldo Chagas? É um final de ano assim marcado por muito ataque. E é estratégico. É uma ação também estratégica.
Não dá para pensar que o governo encaminha projetos de leis tão graves para a população e para os trabalhadores em geral, porque no caso a reforma da Previdência não afeta apenas os professores e as professoras, mas todos os servidores, na véspera do Natal. Assim, o projeto chega na semana que antecede o Natal. Um projeto de uma complexidade tamanha. Um projeto que mexe profundamente no direito à aposentadoria. Um projeto, inclusive, é importante resgatar isso, e muito enfrentamento. O que caracterizou esse processo? Muito enfrentamento na Assembleia Legislativa. Primeiro, para cobrar dos deputados, que eles, na condição de legisladores e de representantes do povo, não podem votar projetos só porque o governo mandou. É preciso ter o cuidado que o que está em jogo ali naquele projeto é a vida de trabalhadores e trabalhadoras. E o projeto da reforma da Previdência é de uma complexidade tão grande que é um absurdo que ele seja votado a toque de caixa, como está acontecendo. Assim, sem discussão, sem debate, sem análise profunda do projeto. Para se ter uma ideia, as aposentadas, a gente já tratou aqui do problema das aposentadas, que já estão com salários atrasados, que já vêm sendo massacradas, por o projeto de lei de Belivaldo, elas vão ser ainda mais massacradas, porque a partir de agora, com o projeto de lei da reforma da Previdência, as aposentadas vão ter a sua remuneração diminuída. Por quê? Porque, pelo projeto, elas vão ser obrigadas agora, todos os aposentados que ganharem mais de R$1.000, a pagar os 14% para a Previdência. Ou seja, você já está recebendo salários atrasados, você já vem há 5 anos sem nenhum reajuste, porque como os ativos não têm reajuste, os aposentados também não têm. Aí o projeto de lei agora diz que, além de tudo isso, os aposentados que ganharem mais de um salário mínimo, mais de R$1.000, vão pagar os 14% para a Previdência. Ou seja, você vai, além de tudo, ainda ter que diminuir seu salário pagando a Previdência, que já pagaram a vida inteira. Bom, Ivonete, discutimos, né, passamos por alguns temas de 2019. Eu queria saber sobre a greve. Tivemos a greve dos professores e a ocupação da Assembleia, né? E conta pra gente como é que foram esses dias tensos. Esse faz parte do pacote. Quando você pensa assim, pacote de maldades do governo Belivaldo, a greve que durou 8 dias e 8 dias de greve de ocupação, e quando eu tratei disso em vários momentos, ocupar e resistir. É a questão mais clara do que é resistência, é você estar ocupando um espaço público. E a gente decidiu entrar em greve e ocupar porque foi muito grave. Belivaldo, a reforma da Previdência que está em discussão, que está em debate, que deve estar sendo aprovada até o virada do ano, a proposta é aprovar, mas ele antecipou a maldade com o magistério. E aí o governo Belivaldo encaminhou projetos de leis, o PL 16 e o PL 17, que ia acabar com direitos, o triênio, a incorporação de gratificações, a redução da jornada por tempo de serviço. Mas, assim, os professores foram gigantes. E revertemos o cenário, garantindo os direitos, não a partir da vontade do governo. Não foi porque ele é bonzinho. Não foi porque ele resolveu voltar atrás e atender os professores. É porque ele percebeu a pressão. Bom, para encerrar, eu queria saber o que é que você espera do ano de 2020. A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a CUT Nacional já estão convocando o dia 18 de março como um dia de greve nacional em defesa dos direitos dos servidores públicos. Então, para 2020 já tem luta, já tem data, e não tenha dúvida, será um ano de muita luta e esperamos que de vitórias também. Sim. A resistência está aí, né, Está Ivonete? aí, exatamente. Muito obrigada, muita força para vocês, para o magistério, para as professoras e professores. Eu que agradeço. Muito bem, fiquem agora com o nosso quadro Direito é Seu. O direito é seu. Estamos às vésperas do Natal. As famílias planejando suas ceias. E nós gostaríamos de estar aqui hoje para transmitir boas novas. Gostaríamos de estar informando que o Brasil finalmente conseguiu erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Que o Brasil
está desenvolvendo políticas públicas e estas estão conseguindo reduzir para, no futuro próximo, eliminar os preconceitos de origem, raça, gênero, cor, sexo, idade, religião e todas as outras formas de discriminações que reduzem a dignidade da pessoa humana. Mas, infelizmente, neste dia que antecede o Natal, ainda não poderemos dar estas notícias. Em âmbito nacional, continuamos assistindo à desvalorização da educação e da saúde pública, o desrespeito à cultura e ao meio ambiente. As pessoas continuam lutando por moradia, continuam desempregadas e as que estão empregadas estão cada vez com menos direitos. Em relação a este ponto, é importante registrar que os trabalhadores e servidores públicos estão acometidos cada vez mais com doenças psiquiátricas. E o presidente continua em sua saga por mais armas e menos direitos. E em Sergipe, os presentes de Natal do governo são salários atrasados, 13º parcelado e projetos de leis e uma mudança na Constituição Estadual para trazer a reforma do governo federal para os servidores públicos da rede estadual. Mas aí já é um assunto para os próximos programas. Feliz Natal e muita luta neste final de ano para todos. O direito é seu. Pois é, minha gente. O final do ano já está batendo a nossa porta. E como você já está acostumado, vem aí a prova final que o Sintese realiza todo ano. O resultado deste ano vai ser divulgado no dia 27 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, lá no calçadão da Rua São Cristóvão. Agora você vai saber como foi pensada a prova final deste ano. Serão levadas em consideração o estabelecido para a educação na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, resoluções do Tribunal de Contas, FNDE, Fundeb, planos estaduais e municipais de educação, os planos de cargos e remuneração e o Estatuto do Magistério. A aferição dos dados será baseada em 4 eixos: política educacional, piso salarial e carreira do magistério, transparência e controle social, previdência e garantia dos direitos profissionais do magistério aposentado. Será avaliado se os gestores cumpriram a legislação, seja ela nacional, estadual ou municipal, que regula a educação. Cada item que compõe os eixos terão pesos que, somados, estabelecerão notas de 0 a 10 pontos. No item Política Educacional, os gestores serão avaliados no quesito Direito à Educação, que consiste no acesso à educação e evolução de matrículas, e no que diz respeito à gestão democrática do ensino. Em relação ao piso salarial e à carreira do magistério, serão avaliados os gestores que cumprirem um número máximo de professores contratados e o pagamento desses profissionais, com o vencimento inicial da carreira, como estabelece o Plano Nacional de Educação. Se pagam o piso do magistério respeitando as respectivas carreiras de acordo com o plano de carreira e remuneração do magistério e se garantem os direitos vigentes no Estatuto do Magistério. Transparência e o controle social. O sindicato irá avaliar como gestores, seja dos municípios ou governo do estado, cumprem os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à prestação de contas, se e como fornecem informações de acordo com a Lei de Acesso à Informação e se cumprem as resoluções do Tribunal de Contas, Fundeb, FNDE. O pagamento dos proventos de aposentados dentro do mês e a capitalização do Fundo Previdenciário será um ponto avaliado nos municípios de Ilha das Flores, Tomado de Jeru e pelo Governo do Estado, pois somente esses entes federativos possuem regime próprio de previdência. Para os demais, será avaliado se estão cumprindo rigorosamente o estabelecido pela legislação previdenciária, no que diz respeito às informações dos servidores da ativa. Agora que você já está bem informado e bem informada sobre a prova final, só nos resta terminar o programa. Porém, esperamos você no dia 27, às 8 horas da manhã, no calçadão da Rua São Cristóvão, para acompanhar conosco o resultado e saber quais foram as notas que os prefeitos e o governador Belivaldo Chagas receberam no quesito educação. Te vejo lá, hein? Para você
boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem